Irmãos, a exposição desta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 17. João 13, do 12 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, leamos com atenção. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Já oramos, intercedendo pela ministração da palavra, então seguiremos aqui a exposição. O que deixaria você mais espantado, mais embasbacado? O que deixaria você mais reflexivo? O que seria mais absurdo e chocante para você? Talvez observar um presidente varrendo as ruas. Talvez você observasse isso e falasse: essa não é a função de um presidente. Ou talvez observando um juiz muito respeitado varrendo o chão do fórum, você diria: um juiz não faz isso. Ou talvez um general engraxando as botas de um soldado. Para quem já foi militar sabe que isso é inimaginável. Um general jamais faria isso. Então, são figuras que nos espantam, que nos deixam reflexivos e que rapidamente nos levam a pensar: alguma coisa está errada, porque um presidente não varre ruas, um juiz também não varre o chão, e um general não faz esse tipo de coisas, engraxar as botas do soldado. Mas por que para nós isso é absurdo? Porque a nossa mente ainda carrega, a nossa mente e nosso coração ainda carregam uma cosmovisão mundana. A nossa mente e o nosso coração ainda pensam como o mundo pensa. Para nós, muitas coisas são absurdas e chocantes porque os valores do Evangelho ainda não penetraram no nosso coração como deveriam. E é mais ou menos esse sentimento que os discípulos têm aqui ao ver Jesus se abaixando para lavar os pés deles, pés empoeirados. Naquela época, estradas de chão, os discípulos usavam sandálias simples, então os pés certamente estavam mal cheirosos, empoeirados, e Jesus, o Mestre, o Deus Supremo, separa o seu tempo, separa aquele momento precioso. Ele estava com os discípulos no cenáculo, participando da última ceia, até que viesse a Páscoa, e então os discípulos ficam surpresos. E como nós sabemos disso? Se os irmãos voltarem um pouquinho o texto, diz assim, a partir do verso 7 do capítulo 13, aliás, a partir do verso 6 do capítulo 13, diz assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro não entendia. E como sempre na Escritura, Pedro é o porta-voz, é aquele que fala, é aquele que aparece, mas os discípulos comumente seguem Pedro. Então, provavelmente os discípulos também estavam escandalizados com a atitude de Jesus. Então, assim como nós ficamos espantados com algumas cenas, certamente os discípulos aqui também ficaram. Isso está provado na fala de Pedro.
Porque os discípulos, apesar de caminharem com Jesus, apesar de estarem com Jesus há quase 3 anos já, ainda não tinham absorvido os valores do reino de Deus. Ainda não tinham absorvido a essência do Evangelho. E Jesus, mais uma vez, tem que ensiná-los a como um verdadeiro cristão vive. Não é aquele que busca ser maior, mas é aquele que se faz menor e servo de todos. A lógica do mundo é que o maior é aquele que é servido. Aquele que é grande é servido, mas para Jesus não. O maior, aquele que é grande, é aquele que se faz servo e serve os que estão à sua volta. Então Jesus nos ensina aqui uma lição preciosa. Os seus discípulos devem viver para servir e não para serem servidos. Por isso o tema da exposição é: viva para servir e não para ser servido. Viva para servir e não para ser servido. E o texto nos ensina 2 motivos, aliás, 2 ramificações que nós podemos entender como nós devemos viver para servir e não para sermos servidos. Em primeiro lugar, aprendendo com o exemplo de Cristo. E em segundo lugar, praticando o que Cristo ensinou. O que está acontecendo aqui, irmãos, então, é que a Páscoa estava se aproximando. Jesus seria entregue, Jesus seria morto para que aqueles que creem nele tivessem vida. Eles não sabiam disso ainda, eles não entendiam isso ainda. Várias passagens da Escritura mostram que só depois da morte e ressurreição de Jesus que eles entenderiam. Eles ainda estavam cegos, eles ainda estavam sem compreender o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus quer dar o último ensinamento para eles, antes de se entregar de uma vez por todas para salvá-los. E o que nós lemos aqui em João é exclusivo do Evangelho de João, não aparece nos outros evangelhos. Então, é um relato que o próprio João faz, de um ensinamento muito precioso, que inverteu completamente a lógica de pensar dos discípulos. Então, viva para servir e não para ser servido. Em primeiro lugar, aprendendo com o exemplo de Cristo. Versículo 12 até o versículo 15. Veja o que diz o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então, depois que Jesus lava os pés deles, Jesus pergunta, interroga os discípulos, e essa pergunta não é uma simples pergunta, mas é uma pergunta carregada de repreensão. Jesus está repreendendo os discípulos por meio de uma pergunta. É como se Jesus dissesse: vocês estão há tanto tempo comigo, eu já falei várias vezes para vocês que o maior é aquele que se faz menor. Será que agora vocês compreendem? Eu tive que ir até o exemplo mais baixo para que vocês entendam. Será que agora vocês entendem? Eu fiz algo que é ridículo para vocês, que nenhum de vocês estaria dispostos a fazer. Esse é o ponto. O que Jesus faz, nenhum dos discípulos aceitaria fazer. Por quê? Porque esse tipo de serviço, lavar os pés de alguém, era o serviço designado por escravo do mais baixo escalão na sociedade. Naquela época você tinha escravos, você tinha uma hierarquia de escravos, ou seja, alguns escravos cuidavam da casa, outros das atividades externas, então você tinha essa divisão, e somente o escravo do mais baixo escalão faria esse tipo de serviço, que é o serviço que Jesus faz. Então os discípulos, eles jamais imaginariam fazer algo assim, eles jamais estariam dispostos a lavar os pés uns dos outros. Então Jesus vai lá embaixo para mostrar para eles de uma vez por todas que os valores deles ainda estavam errados. Então quando Jesus pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? É uma pergunta carregada de repreensão. Os discípulos ainda queriam ser uns maiores do que os outros. Eles ainda queriam aparecer, eles ainda queriam ser aquele grupo exclusivo que seria falado, que seria comentado, os 12 que andavam com Jesus. Jesus está então repreendendo esses discípulos, e ele continua: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês fazem bem, porque de fato eu sou. Mas se eu sou o senhor e o mestre, se eu, sendo o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, vocês também têm que fazer o mesmo. Vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Jesus, em outras palavras, está dizendo: não ousem me chamar de mestre e senhor, se não estão dispostos a fazer o que eu faço. Se não estão dispostos a caminhar como eu caminho, se não estão dispostos a viver a vida que eu vivo. Muitas vezes nós queremos, irmãos, chamar Jesus de Senhor e Salvador,
mas poucas vezes estamos dispostos a segui-lo no dia a dia, na nossa semana. É difícil ser cristão, não é fácil ser cristão, é uma luta contra você mesmo. Ser cristão é uma luta diária, é uma luta semanal, é uma luta mensal, é uma luta anual, é uma luta da vida toda. Ser cristão, todo dia você estará lutando contra os seus interesses, contra os seus prazeres, contra a vontade de ser servido e não de servir. Então Jesus está levando esses discípulos à reflexão mais profunda antes de sua morte. Ele está dizendo: vocês me chamam de mestre e Senhor, mas por que não fazem o que eu faço? Por que vocês não me imitam? Aqui nós podemos nos lembrar de Lucas 6,46, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esses textos estão conectados. Então Jesus começa repreendendo esses discípulos de forma amorosa, é claro, como mestre deles, mas ainda assim ele está repreendendo, porque aqueles discípulos ainda não entendiam os valores do reino. Eles ainda estavam engatinhando, mas eles já estavam há quase 3 anos com Jesus. Jesus ainda, mais uma vez, tem que repreendê-los, e Jesus escolhe o serviço mais baixo, aquele que jamais passaria pela mente dos discípulos, para ensinar de uma vez por todas como eles deveriam viver depois da sua partida. Depois da sua partida. E Jesus diz no verso 15, então: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A palavra exemplo aqui carrega a ideia de padrão. Há um padrão a ser seguido. Jesus deu o padrão. O padrão é esse. Se você fizer fora do padrão, não serve. Jesus deu o padrão, e eles têm que seguir aquele padrão. Não viverem para serem servidos, mas viverem para servir. Viverem para servir. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, buscamos status, buscamos ser servidos pelas pessoas e não estamos dispostos a servir? Quantas vezes nós buscamos posições de destaque na sociedade? Quantas vezes queremos que o nosso nome cresça, que pessoas nos sirvam, que pessoas olhem para nós, que pessoas se importem, que pessoas se doem por nós, mas nós não estamos dispostos a nos doar pelos outros? É a natureza humana, você sempre vai lutar contra isso. Sempre. E a partir do momento que você não refletir mais sobre isso, você já falhou. Você já está vivendo para ser servido. Essa é a tendência natural toda vez que você levanta da sua cama. O seu psicológico, o seu coração já buscam isso. Então você vai ter que lutar todos os dias e reafirmar verdades do Evangelho. Eu tenho que servir, eu vou servir. Eu vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa. Em Mateus 20, 25 a 28, Jesus diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está alertando esses discípulos: sim, no mundo é assim que funciona. As pessoas buscam posições grandes e querem ser servidas. É assim mesmo no mundo, mas não é assim com os meus discípulos. Não é assim no reino dos céus. Portanto, muitas vezes nós queremos os benefícios da vida cristã. Nós só pensamos em como nós somos abençoados e como Cristo se entregou por nós, mas nos esquecemos dos deveres da vida cristã. Não podemos chamar Jesus de Senhor se para nós só aceitamos uma parte do que Ele diz e ensina. Se Ele é nosso Senhor, então nós devemos acatar tudo o que Ele diz e ensina. Na vida cristã é assim. Quantas vezes, irmãos, os pais ensinam seus filhos desde cedo a buscarem posições grandes? E vejam, eu não estou dizendo que há um erro nisso, eu não estou dizendo que há um erro em você incentivar seu filho a ser alguém bem-sucedido na vida, desde que você ensine a verdade toda, ou seja, ele vai ser bem-sucedido para ajudar outros, não para se preocupar consigo mesmo só. Se você ensina assim, não há um problema. Mas reparem como já é da natureza humana os pais incentivarem os filhos a buscarem uma profissão que rende muito dinheiro, ou que dá uma boa condição diante das pessoas. É assim na natureza humana.
E, não, como eu disse, não há nenhum problema nisso, mas se você faz isso porque você não aceita que o seu filho ocupe uma posição de um CLT, por exemplo, alguma coisa desse tipo, você está pecando. Isto é, ser alguém grande na vida, ser alguém bem-sucedido não é um problema, desde que você não olhe para o oposto como um problema. Se para você ser bem-sucedido é o único caminho, porque então viver como um empregado e ganhar pouco não serve, então você está pecando. Mas se para você ser bem-sucedido não é a mesma... ser bem-sucedido não é um problema, porque você também entende que numa posição inferior, com um salário menor, você também glorifica a Deus, então tudo bem. Mas isso está enraizado em nosso coração. Dificilmente, se um filho chegasse para o pai e dissesse, olha, eu gostaria muito de construir casas, ou eu gostaria muito de ser catar lixos na rua. Existe essa profissão, pessoas que são garis, que varrem a sujeira dos outros, e é uma profissão tão digna, tão honrada quanto uma profissão de advogado ou médico, por exemplo. Por que nós podemos dizer isso? Porque no reino dos céus é assim. Então reflitamos quantas vezes nós ainda estamos pensando como mundanos. Se você parar para analisar sua semana, os pensamentos que tomam conta da sua cabeça, do seu coração, você vai reparar que você ainda tem valores mundanos, que você ainda tem construções, cosmovisões, formas de pensar como o mundo, e Jesus está desconstruindo isso aqui. Se nós queremos chamar Jesus de Senhor, de Salvador, também temos que entender o seu senhorio e viver como ele viveu. Então, em primeiro lugar, irmãos, vivam para servir e não para serem servidos, aprendendo com o exemplo de Cristo. O próprio Cristo nos dá um exemplo aqui. Ele faz. Jesus é um mestre por excelência, porque ele não pede nada dos discípulos que ele mesmo não tenha mostrado com o seu exemplo. Diferente de alguns charlatões por aí, alguns enganadores que ficam dizendo para pessoas fazerem coisas que eles nunca fizeram, que eles jamais estariam dispostos a fazer. Esses mestres evangélicos por aí hoje estão mais preocupados com encher o bolso de dinheiro do que com dar exemplo. Jesus não, Jesus faz algo que eles jamais estariam dispostos a fazer. O mestre, o criador de todas as coisas se rebaixa e mostra que em fazer isso não há nenhuma humilhação, pelo contrário, essa é a verdadeira grandeza do reino de Deus. Essa é a verdadeira grandeza. Então, em primeiro lugar, viva para servir, aprendendo com o exemplo de Cristo. Em segundo lugar, viva para servir praticando o que Cristo ensinou. Versículos 16 e 17. O verso 16 começa assim: em verdade vos digo. A palavra verdade aqui é a palavra amém. A palavra amém na língua grega. A gente usa muito essa palavra amém. A gente fala amém para tudo, né? Mas amém na Escritura é sempre uma afirmação, nunca uma pergunta. Jesus está dizendo amém, amém. Ou seja, amém significa o que é solenemente verdadeiro, é algo solene, é algo que você tem que parar e prestar atenção no que Jesus está dizendo. Quando ele diz amém, amém já é pesado, mas quando ele repete essa palavra de novo, é mais forte ainda. Ele está repetindo, em verdade, amém, amém. Digo a vocês, o que ele diz? Que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E em um primeiro momento isso parece óbvio. A gente diz, é lógico, o servo não é maior que o senhor mesmo. Por que Jesus está chamando a atenção para isso? A ideia que Jesus quer passar aqui é a seguinte: o servo jamais terá autonomia para seguir um caminho diferente do seu senhor. Ele não tem essa autonomia de fazer algo que o senhor, diferente daquilo que o senhor fez. Ele é como aquele que segue os passos do Senhor. O servo não pode sair fora desse trilho. Era assim no mundo antigo. O servo não tinha autonomia para fazer algo diferente. É isso que Jesus está dizendo. Então, se vocês se dizem meus servos, vocês não têm autonomia para viver uma vida diferente da minha. Vocês não têm essa autonomia, vocês não têm essa liberdade. Vocês são meus servos, então vocês têm que fazer o que eu faço. Por isso que ele chama a atenção dos discípulos para isso. E o enviado também não é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se vocês são meus enviados, se eu estou enviando vocês, de fato, então vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. Vocês não são autônomos, vocês não estão emancipados de mim.
Vocês estão unidos a mim. Vocês foram enxertados na videira. Vocês têm que dar fruto como a videira dá fruto. E ele termina dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A conjunção, a partícula C aqui é uma partícula, é algo... Jesus está indicando que eles sabem, ou seja, uma vez que vocês sabem essas coisas, Jesus não está colocando em dúvida se eles sabem, talvez vocês saibam estas coisas. Jesus está dizendo, uma vez que vocês sabem, é certo que vocês sabem. Esse C tem essa ideia aqui, é certo que vocês sabem disso que eu estou falando. Então, já que vocês sabem disso, vocês só vão ser abençoados de fato se vocês praticarem. Se vocês praticarem. Então, verdadeira bênção na vida cristã não está associada a conhecer coisas, a saber que as coisas funcionam assim. Você não é abençoado por conhecer a forma de governo presbiteriana. Você não é abençoado só por ler a sua Bíblia. Aliás, se você lê bem a sua Bíblia, você vai ser mais cobrado ainda por isso. Quanto mais você conhece, mais você é cobrado. Ser verdadeiramente abençoado, bem-aventurado, essa é uma expressão difícil de traduzir na Bíblia. Bem-aventurado é muito mais do que feliz, é muito mais, é infinitamente mais. É como se fosse todas as bênçãos que o universo pode conceder por Deus a uma pessoa. Então, Jesus está falando, vocês serão de fato bem-aventurados se vocês fizerem isso. Se vocês entenderem que no reino dos céus, ser grande é se colocar como menor e servir. Como isso inverteria a lógica do mundo, irmãos? Como isso daria um nó na cabeça das pessoas? Essa linguagem é semelhante àquela que Paulo usa aos Coríntios. Deus envergonhou a sabedoria do mundo. Porque o que para o mundo é sabedoria, Deus tornou em loucura. O que para o mundo é loucura, Deus fez sabedoria. As pessoas, elas querem ser grandes, elas querem buscar prestígio, elas querem status. Mas o verdadeiro Filho de Deus é aquele que serve, é aquele que se coloca na posição mais baixa, é aquele que serve as pessoas. Certa vez eu presenciei uma cena que me chamou a atenção. Eu estava observando, havia alguém entrando no carro, na rua, e essa pessoa entrou no carro, deixou a porta aberta, e logo veio um morador de rua conversar com essa pessoa. E essa pessoa já estava prestes a fechar a porta do carro. E esse morador de rua disse o seguinte: olha, por favor, me dá só uma atenção. E a pessoa, quando estava fechando, ela parou, ela voltou, assim, esse movimento que ela fez. E quando ela voltou à porta, aquele morador de rua, escorreu uma lágrima dos olhos dele, e a pessoa do carro não entendeu. Você nem falou nada? Por que você está... Eu nem falei nada para você, por que você está assim? E ele disse... É que é a primeira vez na minha vida que alguém não fecha a porta do carro na minha cara. É a primeira vez na minha vida que alguém, pelo menos, quer ouvir o que eu tenho a dizer. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que você sempre tem que dar atenção a pessoas assim, porque nós temos que ter sabedoria. Paulo diz que quem não quer trabalhar também não coma, é verdade. Nós temos que ter essa sabedoria bíblica. Nem toda pessoa que está na rua deve ser ajudada. Eu estou dizendo isso de propósito. Nem toda pessoa que está na rua deve ser ajudada. Por quê? Porque ela já teve muita chance de trabalhar, ela não quer trabalhar, ela quer depender dos outros. E isso é uma realidade. Mas isso não significa que não existam pessoas em necessidade que nós precisemos ajudar. Isso não significa que não existam pessoas em necessidade que precisemos ajudar. E quando você olha para Jesus, ele se importou com as pessoas. Jesus amou as pessoas. Jesus serviu várias pessoas que nem creram nele, e ele sabia disso. Então leve essa reflexão para você. Qual foi a última vez que talvez você pagou um almoço para alguém que estava na rua, estava dizendo que estava com fome, e você separou talvez 10 minutos para falar sobre o Evangelho para aquela pessoa? Eu sei que isso para a nossa sociedade é ridículo. Quase ninguém que está em São Paulo faz isso, porque a gente vive correndo, nosso tempo parece que o nosso dia tem menos de 24 horas, né? Mas leve essa reflexão, tenha essa sabedoria. É verdade, muitas vezes que você não tem que ajudar algumas pessoas porque elas não querem nem trabalhar. E às vezes você oferece um emprego para alguém, ou olha, vem me ajudar com alguma coisa, eu vou pagar um dinheiro para você, ela não quer trabalhar. Isso é uma situação.
mas nós não sabemos o contexto de cada pessoa que está ali. Há pessoas que chegaram ali por algumas dificuldades que talvez nós nem entendamos. E Jesus é essa pessoa que ajuda, que se importa, que ama as pessoas. Então fica a reflexão para nós. Será que nós temos vivido para servir? Será que nós temos dedicado a nossa vida para servir os outros, para amar os outros? Ou nós só queremos ser servidos? Porque, naturalmente, nem se esforce para isso, você já é assim. Você já vive para ser servido. Isso é da sua natureza pecaminosa. Você não precisa se esforçar para isso. Você tem que se esforçar para servir os outros. Isso é difícil. Isso vai ser difícil. Isso vai exigir negação de si mesmo. Isso vai exigir tomar a sua cruz. Jesus diz em João 15, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Se fazeis o que vos mando. E aqui no texto, então, há uma ideia de que se nós fizermos aquilo que Cristo está nos dizendo, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser abençoados. Deus vai abençoar você. Deus já abençoou você com salvação. Deus já abençoou você com uma herança incorruptível. Deus já abençoou você com morada nos céus. Então agora abençoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Viva para servir as pessoas. Porque as pessoas estão por aí, clamando por um Salvador. Elas não sabem quem é. Elas não sabem quem é. Agostinho dizia que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então leve o Evangelho às pessoas, sirva as pessoas. Tenha sabedoria, é claro, a Bíblia nos diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes. Tenha sabedoria para entender quando é que você deve parar para ajudar alguém. Isso você consegue, lendo as Escrituras, você consegue discernir. Nem sempre será fácil. Tenha essa sabedoria, mas não significa que não existam pessoas por aí que não precisem de ajuda. Existem. E você pode servi-las. Se ninguém mais quer dar atenção a um morador de rua, por exemplo, pense se Jesus vivesse em nossos dias, se ele não daria. Porque os leprosos, os enfermos, os lunáticos dos dias de Jesus, eram como essas pessoas nos nossos dias. Ficavam lá nos cantos, e Jesus dava atenção a elas. Jesus dava atenção a elas. Jesus amou essas pessoas. Ele curou muitas delas, ele as serviu. Algumas com a vida eterna, mas outras, mesmo que não crescem nele, Jesus ainda assim deu atenção a elas. Então, viva para servir, em primeiro lugar, aprendendo com o exemplo de Cristo, e em segundo lugar, praticando o que Cristo ensinou. Concluindo, irmãos, a exposição desta manhã, a grande lição que o texto nos ensina é que nós devemos viver para servir. Em primeiro lugar, observando o exemplo de Cristo. Cristo é o mestre que deu o exemplo a nós. Ele nunca pediu nada de nós que ele mesmo já não tenha feito. E o maior exemplo que ele nos deu foi o da cruz. O maior exemplo de serviço. Aliás, isso é interessante no texto, porque quando Jesus lava os pés dos discípulos, alguns versos antes, o que ele está mostrando para eles é o seguinte: olha, se vocês estão escandalizados, ou se vocês estão chocados com essa atitude minha, vocês ficarão ainda mais chocados com o que está por vir. Tem algo ainda maior, tem um serviço ainda maior que eu vou fazer por vocês. Mais do que só lavar os pés de vocês. Tem um serviço maior, eu vou entregar a minha vida por vocês. Então, se aquilo já deixou Pedro chocado e transtornado, o que viria pela frente é ainda maior. E é por isso que depois Pedro fica tão entristecido por negar Jesus, porque ele não entendia o que Jesus estava fazendo. E depois que ele nega Jesus, ele cai em si, ele chora amargamente, é o que diz Lucas, mas Jesus ainda assim volta e restaura Pedro. Então é isso que o texto está nos ensinando. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele está mostrando que há um serviço ainda maior que ele vai fazer. Ele vai dar a sua vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então vivamos para servir, irmãos. Vivamos assim como Cristo viveu. E quando vivemos para servir, estamos amando as pessoas. Estamos demonstrando amor, estamos demonstrando a compaixão que Cristo demonstrou por nós. E o texto de Filipenses 2, 5 a 11 é um texto perfeito para essa conclusão.
porque mostra que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Isso não significa que ele se esvaziou da sua glória. Em nenhum momento da Bíblia diz que Jesus deixou sua glória. Ele nunca deixou. Ele é Deus, porque a glória faz parte da essência de Deus. Deus não pode perder a glória. Mas ele assumiu uma posição de servo. Escolheu assumir uma posição de servo. E depois Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus deu o exemplo para que nós também vivamos para servir e sejamos seus discípulos, levando a mensagem do Evangelho a todos que precisarem. Deus assim nos abençoe e nos faça servos, nos faça pessoas que amam servir, que lutam para servir, porque sermos servidos a gente já é todo dia. Isso já é natural da nossa natureza. Ninguém precisa amar a si mesmo. A Bíblia diz: ame o próximo como você ama a si mesmo, ou seja, você já ama a si mesmo. Você não precisa se esforçar para isso, você não precisa se esforçar para ser servido. Não, você naturalmente já é. Já vive assim. Você tem que se esforçar para servir e amar as pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos.